Bom dia, eu saúdo a todos na paz do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero pedir perdão pelos dias que passei sem postar, mas é que estamos viajando, nós estamos na cidade de Macapá, nosso estado, Amapá, e aí por conta disso faltou tempo, faltou espaço para que se fosse gravado, para que se fosse postado conteúdos, mas agora Deus aprove. E louvado seja o nome do Senhor que estamos aqui hoje. E para ser rápido e objetivo, naquilo que a gente tem para falar, compartilhar com os irmãos, vamos compartilhar um texto, louvado seja o nome do Senhor, que está no livro de 2 Reis, capítulo 20, e é um dos textos que eu vou usar hoje para contextualizar, né, o que eu tenho para compartilhar com os irmãos, hoje dividir um pouco desse algo de Deus com os irmãos, louvado seja o nome do Senhor. E no livro de 2 Reis, capítulo 5, naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, sê servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Irmãos, todos sabem o que aconteceu a partir desta oração de Isaías. Deus ouve a oração de Ezequias. Deus ouve a oração de Ezequias e concede a ele que aquela doença que era para a morte fosse curada. E concede a ele muito mais do que isso. Concede a ele mais 15 anos de vida para que ele pudesse governar sobre o povo de Judá. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E o que me interessou nesse texto foi justamente essa oração que Isaías fez. Que ele diz: Senhor, concede-me em ser servido em lembrar de que andei na tua presença. Ezequias faz uma oração que mostra que ele andou na presença do Senhor, que fez o que era reto, que fez o que era justo, que fez o que era correto diante de Deus e para Deus, tá? Então isso move o coração de Deus a favor de Ezequias e faz com que Deus cure a doença e ainda conceda mais 15 anos de vida a Ezequias. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E aí me fez perguntar, mas o que Ezequias fez? Mas como Ezequias andou correto? Irmãos, e aí me leva no capítulo 18. No capítulo 18, que diz o seguinte. Olha só o que diz aqui. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. Este tirou os altos e quebrou as estátuas e deixou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aqueles dias os filhos de Israel lhe queimavam incensos e lhe chamavam Neustã. Amém, queridos? Aqui fala que Ezequias ele andou em retidão. Ele foi para o templo, ele restabeleceu o culto ao Senhor, tirou os falsos deuses, limpou tudo, fez uma limpeza geral. E dentro dessa limpeza geral, fala que ele quebrou, fez em pedaços uma tal serpente, irmão. Uma tal serpente que os homens de Israel, ou os homens de Judá, traziam e queimavam os incensos a ela. E tinham essa serpente como uma deusa e prestavam cultos a ela. Mas aí eu me interessei em saber quem era, o que era essa tal serpente de metal que Ezequias fez em pedaços. Amém, queridos? E aí isso me levou lá no livro de Números, louvado seja o nome do Senhor, só para que você possa entender, só para que nós possamos entender o que Deus quer falar conosco hoje. Lá no livro de Números, capítulo 21, do versículo 6 em diante, diz assim: então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse-lhe: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, o Senhor que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e põe-na sobre a haste, e será que viverá todo o mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pôs-la sobre uma haste. E era que, mordendo alguma,
serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Presta bem atenção. Para contextualizar tudo isso, para que nós possamos entender o que Deus está falando conosco. Irmãos, quando eu fui ler o livro de 2 Reis e vi a história de Ezequias, isso me chamou muita atenção. Por essa oração que ele fez. Ele disse: Senhor, andei reto diante de ti. Eu fiz o que era correto, eu fiz o que era certo. E aí eu fui verificar o que era correto e o que era certo. Deus, ele mandou, Ezequias, ele destruiu, quebrou, lançou fora todos os deuses estranhos. Todos aqueles deuses a que o povo estava prestando culto, um culto que era merecido a Deus, que tinha que ser oferecido ao Senhor Deus, ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó. Amém, queridos? Então presta atenção. E aí eu fui olhar que no meio desses deuses havia essa serpente de metal, essa serpente ardente de metal. E aí Ezequias vai lá e destrói ela. E aí, procurando saber o que era essa serpente, eu fui no livro de Números e encontrei esse texto, que diz que o povo se rebelou contra Deus, se rebelou contra Moisés e andava em caminhos errados. E aí o próprio Deus, ele manda um castigo para esse povo. Ele envia serpentes venenosas, cobras venenosas, que vão e mordem esse povo. E muitos do povo começou a morrer. E aí o povo olha para isso, vê que é a mão pesada do Senhor agindo. E aí eles vão até Moisés, o profeta, o sacerdote, o líder daquele povo no momento, e diz: olha, pecamos contra Deus e contra ti. Então, faz alguma coisa. Moisés se comove, vai e ora a Deus. E o próprio Deus, presta atenção, o próprio Deus dá ordem a Moisés para que ele construísse essa serpente de metal, fizesse essa serpente de metal e colocasse em determinado lugar. Sendo colocado nesse lugar, aquele que fosse picado por cobra já não morreria mais se chegasse ali e olhasse para aquela serpente. Então isso é uma bênção que Deus envia ao seu povo, para que eles fossem livrados, para que eles fossem curados do mal que adivinha do pecado deles próprios. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Você entende? Então essa serpente de metal é algo de Deus, dado para abençoar o povo. Mas o povo olha para essa serpente e vê que funciona. Olha para essa serpente e vê que funciona, chegar ali, olhar para ela e receber a bênção de ser curado, né, de ser, da sua vida ser mantida por conta de olhar para essa serpente. E aí o tempo passa e esse povo esquece que a bênção quem deu foi Deus. Quem deu foi Deus, que estabeleceu essa bênção ali, que colocou essa serpente como bênção para o povo. Mas ele para de olhar para Deus e começa a olhar somente para a serpente. Ou seja, quantas vezes Deus nos abençoa com algo e nós paramos de olhar para Deus e olhamos somente para a bênção. Temos essa bênção no lugar do nosso Deus. Colocamos aquilo que Deus nos deu como bênção no lugar dele. E prestamos culto, e prestamos reverência, e prestamos adoração a essa bênção dada a nós. Que não é para adorar. É simplesmente para chegar ali e fazer aquilo que Deus mandou. É apenas uma bênção. É apenas uma ferramenta dada por Deus. E eu quero ser bem sincero. Quantos de nós temos adorado o carro que Deus deu? Quantos de nós temos adorado a casa que Deus deu? Quantos de nós temos adorado o pastor que Deus nos deu? O líder que Deus nos deu? Adorado o homem? Adorado o levita que Deus levantou? Adorado o cantor que Deus levantou? Adorado o profeta que Deus levantou? E deixamos de adorar a Deus, que tem levantado tudo isso, que tem nos dado tudo isso. Amém, queridos? Presta bem atenção nisso. Aí Ezequias vai lá, pega e destrói isso, quebra essa serpente, porque percebeu que o povo agora prestava mais culto, mais adoração àquela serpente do que a Deus. Amém? Então, irmãos, não faça diferente, não. Faça como fez Ezequias, para que lá, quando alguma coisa acontecer a ti, você tenha respaldo de chegar com Deus. Mas Deus, eu andei na tua presença. Senhor, eu te adorei. Eu não adorei a bênção, mas eu adorei a ti. E talvez Deus assim possa conceder a você mais alguns anos de vida. Deus possa conceder a você uma bênção de cura, uma bênção de restauração, uma bênção de livramento, uma bênção de restauração, uma bênção de libertação em nome de Jesus. Quantos de nós estamos presos às bênçãos, adorando as bênçãos e não o abençoador? Amém? Irmão, fica com essa palavra hoje. Amém, queridos? Fica com essa palavra hoje. Examina esses textos que foi falado. Números, capítulo 21, versículo 6 em diante. 2 Reis, capítulo 18, capítulo 20. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero aqui, em nome de Jesus, aproveitar esses poucos segundos que restam
para dizer que eu estou muito grato aos irmãos que me questionaram por que eu tinha parado de fazer os vídeos, que esses vídeos faziam diferença nas suas vidas. Me pediram para que eu estivesse postando agora, missionária Maria Irene, amém? Louvado seja o nome do Senhor, minha cunhada Giovana, em nome de Jesus, e outros que têm me pedido, amém? Para que nós pudéssemos trazer mais desses vídeos que abençoam, em nome de Jesus. Então assim eu quero dizer a você que continue na paz de Deus. Quero agradecer ao meu pastor Marcelo Bianchi, da igreja Assembleia de Deus Remissão, lá em Campo Limpo Paulista. Estamos com saudade aqui, estamos na cidade de Macapá, mas fazendo a obra em nome de Jesus, não esquecendo dos ensinamentos, pastor. Louvado seja o nome do Senhor pela tua vida, amém, querido? Louvado seja o nome do Senhor pela vida do nosso pastor presidente nacional, pastor Silvano Rodrigues, em nome de Jesus. Eu oro a Deus aqui, tenho orado a Deus que Deus esteja conservando todos esses homens e mulheres da Assembleia de Deus, remissão, com foco nos seus caminhos em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, que Deus abençoe a todos. E não esquece, acessa aí, ó, Missão Apostólica Viva, esse canal, essa página no Facebook, e o canal Missão Apostólica Viva lá no YouTube. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, fica com Deus, em nome de Jesus. Amém?